Então, boa noite, né, novamente. A gente parou na última aula falando da Belle Époque, da Segunda Revolução Industrial, e aí agora a gente vai falar do imperialismo, né? A gente já estudou lá os impérios, desde a Grécia, isso vem desde antes, né? Essa mania aí da nossa espécie de fazer impérios. Então, agora a gente está numa outra fase do imperialismo, já é contemporâneo. A gente passou já dos impérios lá ultramarinos, né, que eram aqueles impérios da modernidade que expandiu e veio aqui para a América, etc. Agora a gente está falando de uma outra fase do imperialismo. Aí essa fase do imperialismo, o que acontece, né? Vamos lá. Como estava tendo ali a segunda revolução industrial, aumentou a capacidade de produção ali das empresas, né, das indústrias. Então eles poderiam produzir mais materiais, né, mais produtos para ser vendido, mercadorias. Mas para fazer mais mercadoria, era preciso ter pessoas para comprar essa mercadoria. Então era necessário ter mais consumidores e também necessário ter matéria-prima, né, para que esse monte de produto aí, esse monte de mercadoria fosse produzido. Então era necessário consumidores e matéria-prima, como carvão, petróleo, ferro. E aí, então, grandes empresas, bancos, os ricos, né, a burguesia, começou a investir, né, o dinheiro deles ali na África, na Ásia, aqui na América Latina, e com o apoio ali dos estados nacionais, como Alemanha, Inglaterra, etc., com o apoio dos estados, eles se uniram, então, esses grandes burgueses, né, representantes das grandes empresas e dos bancos, e começaram, então, com o apoio dos estados, a formar força política militar para chegar ali no topo do poder, né, do poder econômico. Era o topo do poder econômico da época. Isso a gente está falando ali no começo ali do século, finalzinho do século XIX, né? Então, essas potências europeias aí que eu disse, esses estados nacionais, como Alemanha, Bélgica, Espanha, tá tudo aí no mapa aí, você vê aqui, ó, esses quadradinhos. Não vamos focar agora no mapa, vamos focar só nos nomes dos países aqui, ó. Esses países e alguns outros, que eram as potências da Europa, né? Como a gente já vem estudou toda a formação desses países. Eles tinham interesse, então, de fazer um novo tipo de império colonial, assim como eles fizeram aqui na América, que eles fizeram uma colônia aqui. Então, eles queriam fazer novos impérios coloniais, expandindo ali, né, para a África e para a Ásia. Eles tinham medo que acontecesse alguma guerra, acontecesse alguma coisa ali, e eles precisassem de recurso natural e pessoas para servir no exército, e também queriam controlar os portos, né? Então, essas potências europeias, a fim dessas coisas que eu falei, começaram a se expandir, né? Criar novos impérios coloniais. Então aí vem o neocolonialismo, que é neo, quer dizer novo, e colonialismo é aquilo que a gente já estudou, vocês devem estudar bastante aí no Brasil, né? História do Brasil, que é a colônia, né? A gente começou aqui como uma colônia, o Brasil. O neocolonialismo, o que é isso, né? É conquista por ação militar, que aconteceu, né? Porque é neo, de novo, como eu disse, essa nova conquista, só que agora eles não foram para a América, eles se voltaram para a África e para a Ásia. Eu não vou entrar muito na Ásia, acho que eu não vou entrar quase nada na Ásia, porque cai menos assim no Enem. Como o nosso foco é o Enem, né, a formação, né, inteira ali como se fosse o ensino médio, mas se fosse a gente teria que estudar muito mais a Ásia, teria que estudar mais os povos africanos e etc. Então vamos só focar nessa parte da África, desse neocolonialismo ali na África. Isso então transformou, né, os europeus começou a entrar nesses territórios que eles não entraram antes.
Isso aconteceu muito rápido, né? Em 1800, antes da invasão do território africano, os Estados Unidos e alguns outros países ali da Europa já controlavam cerca de 35% da terra, todo o território terrestre da Terra. Isso foi em 1800, 78 anos depois, ou seja, lá em 1800 eles controlavam 35% da terra, 78 anos depois eles já estavam controlando 67% da terra. E no ano de 1914, antes de explodir a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e alguns outros países europeus, lá da Europa, né, já controlavam cerca de 84% da terra. Ou seja, a terra era dos Estados Unidos e dos países europeus, né, da superpotência. E no final do século XIX, o continente africano já estava dividido entre a Inglaterra, a Alemanha. Agora vocês prestam atenção no mapa aí, ó. Quem pegou o quê? Né? Estava dividido entre a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Bélgica, a Itália, Portugal, Espanha, vários países da Europa. Esses países europeus, eles justificavam ali as ações deles de entrar ali no território do outro e fazer o que quiser, como antes era Deus, né? Antes era religião e essas coisas. Nessa nova neocolonialismo aí, os europeus justificavam ali, eu vou entrar na terra do outro, vou invadir e vou colonizar ali o povo. Eles diziam que era porque essas regiões aí da África, da Ásia, eles eram muito primitivos, eles eram bárbaros, que eles ainda não eram uma civilização, então é que era necessário, olha que tanto que os europeus são pessoas boas, né, do coração, assim, sempre querem levar ali, né, a grandiosidade da Europa para o mundo, a força. Então eles falavam que esses povos eles eram primitivos e que então era necessário que a Europa levasse até esses povos primitivos o chamado valores da civilização ocidental e cristã. Então, foi esse processo, né? Esse negócio aí que os europeus usavam como argumento, que resultou na destruição, né, de várias tradições ali dos povos africanos e asiáticos, destruição de vários valores que era milenar, entende? Eram valores ali dos africanos e dos asiáticos que vinham de várias gerações, estavam ali há muito tempo, os europeus acabaram com isso. Vários missionários católicos e protestantes também, eles desestruturaram toda a crença religiosa dos povos africanos e asiáticos, né? Das regiões ali, essas religiões mais regionais, você só vê num lugarzinho, eles acabaram com isso, extinguiram isso. E converteu todo mundo ao cristianismo. Outra coisa que eles usavam, né, para esse negócio que eu disse de chamar o povo de primitivo e eles como evoluído, isso tinha vamos dizer assim, pôr uma aspas aí, um respaldo científico, muito entre aspas, que é o chamado racismo científico, ou também lembrado aí como darwinismo social. É fácil lembrar darwinismo, porque é a teoria do Charles Darwin, né, da evolução das espécies, vocês devem ter visto em biologia. Então, esse darwinismo social, ou também chamado de racismo científico, era a justificativa, né, dos europeus. O que é isso? Nesse período aí que eu estou falando, dessa partida da África, etc., desse neocolonialismo, o Darwin estava fazendo ali a teoria dele, então tinha lançado, né, o livro da teoria da evolução das espécies ali, então ele acabou vou dar um breve resumo aqui, ó. Ele explica nesse livro da origem das espécies, o Darwin explica como surgiu a vida ali dos seres vivos na Terra, como é que é a vida dos seres vivos, como chegamos até aqui. Para o Darwin, a diversidade biológica aí que existe é fruto da evolução das espécies por meio da seleção natural, onde as espécies elas transmitem para as próximas gerações algumas características, né, que aumenta a possibilidade da sobrevivência daquela espécie. Isso é bem resumido aí, está escrito aqui, eu não gravei isso de mente não,
Mas lógico que a parte do darwinismo eu sei, mas é parte da biologia, né? Esse negócio da evolução das espécies. Mas então, na área da humanas, vários, vamos dizer assim, intelectuais, entre aspas, da época, pensadores, né, vamos dizer, usavam essa teoria do Darwin para afirmar que a espécie humana também tinha acontecido uma seleção natural. Só que Darwin fala que a seleção natural ela é muito longa, não é uma coisa que acontece tão rápida, né? E aí os europeus, né, usavam essa teoria do Darwin, por isso é chamado darwinismo social, porque aí entra na área do social, não sai dali da biologia, né? Para falar que existiam seres humanos mais evoluídos do que outros. Esses pensadores, né, para eles, né, pensadores, vamos pôr aspas aí, os brancos e os europeus, né, brancos europeus, eles eram superiores a todas as outras etnias da Terra. Eles estavam no topo e todo mundo estava abaixo dele. Para eles, então, quem estava em último lugar na base eram os judeus e os negros. Então, eles usavam essa teoria, né, para colonizar todo o território africano e asiático. E essa tese aí de racismo científico, ela foi comprovada que isso aí é uma mentira, uma inverdade, né? Porque um dos exemplos disso é que descobriram que a diferença genética entre dois indivíduos diferentes, seres humanos, lógico, não chega nem a 1%, e que a variação de aparência física, como a cor dos olhos, o tom da pele, isso é resultado da adaptação das condições do ambiente, do meio ambiente, ou seja, não existe isso. O mesmo DNA que tem o branco europeu, também tem lá no negro. Tem as diferenças, mas não chega a 1%. Não tem uma subespécie dentro do ser humano. E aí, então, os europeus usaram esse darwinismo social, esse racismo científico, para chegar nesse mapa que vocês estão vendo aí do lado, partilhar a África, dividir a África nele, para eles ali, todo mundo quis um pedacinho da África, né? Igual aconteceu aqui na América. Lá no início de 1876, os belgas ali do rei Leopoldo II, eles se estabeleceram na bacia do Rio do Congo. Vamos achar aqui, ó, bacia do Rio do Congo. Cadê? Aqui, ó, Congo belga. Se estabeleceram aqui, os belgas. Que aqui era rico em minério, tinha muito minério. Então, depois que eles se estabeleceram aqui, começou uma corrida. Os europeus tudo queriam um pedacinho do continente africano, né? E aí, para resolver essa treta de todo mundo que é um pedaço, né, do continente que é de outros povos, isso é muito, muito, muito engraçado, né? Como assim, né? Vamos dividir a casa de outra pessoa. Vamos lá, né? E aí, então, aconteceu a chamada Conferência de Berlim, aqui, ó, no slide. Conferência de Berlim. Aconteceu lá na Alemanha, por isso que chama Conferência de Berlim, entre os anos de 1884 e 1885. Para que era essa conferência, né? Para resolver essa disputa, para resolver essa treta aí de quem que era o pedaço da terra dos africanos e dos asiáticos. Se eu não me engano, acho que de Berlim é só da África, né? Da parte da África. Então lá foram decididos nessa conferência as regras, né? Quais regras seriam para dividir a terra de outra pessoa. E em menos de 20 anos, né, já tinha muita fronteira dentro da África, e isso atendia só aos interesses dos imperialistas, né, dos impérios europeus. Mas essas fronteiras que eles criaram, os europeus criaram na África, vamos dizer assim, ferrou com o povo africano. Por quê? Essas fronteiras criadas pelos europeus, elas não consideravam as diferenças étnicas e culturais dos povos africanos, ou seja, os europeus pegou povos ali que eram inimigos e colocaram no mesmo território, como se fosse um país ali com dois povos que eram inimigos. Eles estão inimigos milenares ali no local, os europeus colocaram eles no mesmo lugar. E dividiu outros povos também que já estavam em harmonia, ou seja, os caras fizeram toda uma guerra, chegar numa harmonia, os europeus foram lá e dividiram o território.
E isso causou muitos conflitos, né, na África. O exemplo aí, para quem quiser pesquisar, é o dos Hutus e Tutsis, que aconteceu em Ruanda no ano de 1994. Mas esse processo aí de partilha da África, esse processo aí de divisão do território da casa de outras pessoas entre europeus, isso não aconteceu de forma fácil, teve resistência, o povo africano resistiu a essa partilha, isso gerou muita guerra, né, em várias regiões da África. Só que os africanos acabaram sendo derrotados, né, porque os imperialistas ali, os europeus, eles tinham uma superioridade militar, né, e tecnológica, que estavam passando ali pela segunda revolução industrial. Ou seja, eles tinham canhões, eles tinham metralhadoras, e não dava para competir com isso. Então teve muita resistência, né, dos africanos. Apenas na segunda metade do século XX que os países africanos começaram a reconquistar a independência deles. Demorou muito. E até o ano de 1970, Angola e Moçambique ainda eram colônias de um país europeu. Agora dá uma olhada aí no mapa. Ó. Em amarelo aí vocês veem o continente que a Alemanha pegou, né? Camarões, na África da Sudoeste aqui, África Oriental. A Bélgica ficou só com esse pedacinho aqui mesmo, o Congo. A Espanha ficou aqui com o Rio de Ouro, né? E do Marrocos. A França com essa parte, a França é poderosa, né? Argélia, Sudão, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, tá vendo? E Madagascar. A Inglaterra com a Nigéria, essas partes aqui. Sudão do Egípcio. A Itália com essa mostarda, acho que é uma mostarda, ficou com a Líbia aqui, ó. Somália. E Portugal com a verde, Angola e Moçambique. Ó. De Portugal, Angola e Moçambique. Por isso que eles falam português também. São os países que falam português. E esse mais roxinho aqui da Etiópia, que eram os países que eram independentes. Vou dar uma olhada aqui no chat antes da gente ir para o próximo tema. Aí você dá poder para uma pessoa e você sabe quem ela é. Esse é um ditado antigo, não sei quem falou isso não, mas é bem antigo isso, né? Os europeus são estranhos, né? É por isso que nós usamos o português, né? Os europeus, eles gostam de dividir o que é dos outros, né? Bem assim. Foi assim desde a Idade Média, né? Eles pegaram nosso ouro tudo, levou embora na Idade Moderna. Filósofo. Eles vão procurar para ver quem é. Então vamos continuar. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Passar para o próximo, e se vocês tiverem, vão digitando aí que eu tô com o chat aberto. E agora então a gente vai para o próximo, né? Quem quiser perguntar, pode ir deixando aí no chat que tô lendo aqui, tá bom? Vou dando prosseguimento para senão a gravação acaba antes de eu terminar o conteúdo. Então vamos lá, né? Diferente do que a Europa estava fazendo com os outros países, dentro do estava lá fazendo um império em países dos outros, né, em território dos outros. Isso aconteceu na Ásia também, viu? Na China, tem uma parte na China, tem lá se eu não me engano, no Japão. Sei que na Ásia também aconteceu esse mesmo processo. Mas vamos lá. Enquanto dentro do território, fora do território europeu, estava tendo isso, eles estavam colonizando a terra de outra pessoa, dentro do território deles, começou a crescer ali o murmurinho, né? Começou a crescer o barulho dos movimentos de luta pela democracia. Ou seja, o que aconteceu, né, ali na Europa para ter essa luta pela democracia, mesmo ela sendo os países da Europa sendo os países que vão lá e colonizam um dos outros, né? Que não tem democracia para os outros, é só para eles.
O que aconteceu para chegar nisso? Estava tendo uma expansão da quantidade de eleitor, né? Porque agora também as pessoas mais pobres também podiam votar. Então, é aquela universalização, né, do sufrágio universal. Então, as pessoas de baixa renda podiam também votar e ser votadas. Diversas leis, né, reformando ali o sistema eleitoral aconteceram, foi fundado vários partidos políticos, né, que não eram partidos que representavam só as elites, eles também representavam o povo, alguns setores ali da população mais baixa renda, né. Teve várias intensificação da luta das mulheres, né, da reivindicação das mulheres pelo direito de votar e de concorrer nas eleições. Como vocês veem na fotinha aí, ó. Essas aí são as sufragistas, como vocês veem na legenda também, ó. Eram as mulheres que reivindicavam seu direito lá em Londres. Um movimento forte. Se eu não me engano, é essa a primeira onda feminista. Eu não entendo muito, mas se eu não me engano é nessa fase mesmo, mas não tenho certeza, gente. Então posso estar falando besteira. Então cresceu, né, essa luta das mulheres. E alguém quer falar alguma coisa? Tá vendo um áudio aí? Vou continuar. Para vocês terem uma ideia, essa luta foi concretizada, né? Conseguiram chegar ao voto, as mulheres, o direito de voto, na Nova Zelândia, lá em 1893, né? E isso não é na Europa, a Nova Zelândia é na Oceania. Oceania? Ásia Oceania ali. Acho que é isso aí. A Nova Zelândia, então, foi o primeiro país a adotar o voto feminino. Antes não existia, em 1893. Só que na Europa, que é onde a gente está agora falando, isso só foi acontecer em 1906, na Finlândia. Nos Estados Unidos foi só em 1920 e no Brasil só em 1932 que as mulheres conseguiram o direito de votar e ser votadas. Elas estavam também na luta pelo voto, né, universal, e estava também todos os protestos que aconteciam ali agora no mundo todo, né? As mulheres estavam lá marcando presença. Então acabou que o sufrágio universal, né, que é esse direito ao voto, todo mundo ter direito a votar, foi aos poucos começou a ser adotado em toda parte do mundo, porque estava tendo pressão. E então na Europa surge as novas classes sociais que está acontecendo ali nesse momento, né, com a segunda revolução industrial, com a partilha da África, com esse crescimento do movimento pela luta, né, da democracia, do voto. Então, as classes sociais estavam mais ou menos estruturadas assim. Era uma nova burguesia, né? Não era mais a burguesia da primeira Revolução Industrial, ou seja, essa burguesia englobava os empresários, os industriais, os banqueiros, os grandes comerciantes, né? Essa nova burguesia, ela detinha ali boa parte do poder econômico e financeiro. E, além disso, ela tinha uma relação muito boa com os políticos, ou seja, era muito fácil ela aprovar uma lei ali favorecendo ela. A classe média, surgiu a classe média aí nesse momento, que eram os pequenos comerciantes, né, os profissionais liberais, artesãos, lojistas, professores, funcionários públicos. Quem eram então a classe média? Os assalariados, quem ganhava salário, as pessoas pequenos empresários, né, autônomos, etc. Ou seja, a classe média ela não era a maioria, mas ela era a maioria que dava opinião, era a maioria na opinião pública. A classe operária era a maioria das pessoas, porém, a classe média era a maioria, vamos dizer assim, estudada, né, que tinha um conhecimento e conseguiria opinar melhor. E aí, a classe operária, né, o proletariado, o famoso proletariado. Eram os mineradores, os ferroviários, os portuários, os trabalhadores da indústria, né? Era a classe mais numerosa, tinha mais gente, né, na Europa. Porém, era que, como sempre ali, vocês veem na história ali, é a que mais sofre, né? A maioria, e é a que sofre mais com a desigualdade social e
com tudo, né, de ruim que acontece, é sempre os de baixo. Tudo que acontecia de ruim, que aconteceu de ruim na Revolução Industrial, todas as desigualdades sociais da Revolução Industrial caiu em cima da classe operária, de quem estava lá na máquina, né, do lado da máquina trabalhando. No início, agora eu vou contar um pouco da classe operária, como é que é formado, que ela é importante para esse momento da história. No início eram só camponeses, né, que aí eles saíram ali da terra, da zona rural e foram para cidades. E lá, eles achando que ia melhorar a vida, né, buscando vida melhor na cidade, acabou sendo submetido àquele ritmo das fábricas, né, aquela condição de trabalho horrível, com muitas horas, com condição péssima de saúde ali, e etc., e de moradia. Então, esses trabalhadores eles começaram a se organizar em algumas associações e lutar, então, por melhores condições de trabalho. Na França, aconteceu uma intensa participação política dessa classe operária, que ganhou muito voto, teve muito voto em grupos socialistas, né, que eram os grupos que representavam o povo e os trabalhadores, e teve várias tentativas de insurreição dos trabalhadores, como lá em 1848 e 1871, na Comuna de Paris, chamada Comuna de Paris. Teve também a criação, né, a classe trabalhadora começou a se organizar e fez a criação da Associação Internacional de Trabalhadores, né, que reunia representantes da classe de vários segmentos, vários lugares do mundo. Em 1864, a França, por essa pressão dos trabalhadores, por essa força dos trabalhadores política, a França, em 1864, reconheceu o direito à greve. A greve se tornou um direito. Em 1875, na Inglaterra, também por essa pressão do trabalhador, foi reconhecido o direito dos operários de se organizar em sindicato, ou seja, eles poderiam se organizar agora, os trabalhadores, né? Tudo por luta do trabalhador. Em 1880, na Alemanha, foi aprovado algumas leis, né, que garantiam a proteção social dos trabalhadores. Quais proteção social? Que a gente usa até hoje, como seguro contra acidente, seguro contra doenças do trabalho, aposentadoria. Então, tudo a gente ganhou isso aí com a luta dos trabalhadores. Em 1886, nos Estados Unidos, aí eu vou contar um pouco do dia 1º de maio, né, que é o dia do trabalho. Todo mundo gosta desse dia porque tem feriado aqui no Brasil, né? O que aconteceu no dia 1º de maio? Eu vou contar rapidamente aqui só porque é importante para a gente entender a classe operária. Em 1886, no dia 1º de maio, os trabalhadores eles começaram uma greve que estava acontecendo já pelo mundo, mas agora é nos Estados Unidos. Eles queriam 8 horas de trabalho, ó, isso é o que a gente tem hoje, eles estavam lutando por isso no dia 1º de maio. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para fazer o que quiser. Ou seja, eles queriam esse termo, isso que a gente usa hoje, costuma usar hoje em dia. Foram mais de 350 mil pessoas nessas marchas, nessa passeata aí. E no dia 4, começou no dia 1º, no dia 4 de maio, aconteceu um confronto com a polícia. E nesse confronto com a polícia, acabou que morreu 12 pessoas, né? E várias pessoas ficaram feridas. 8 líderes ali anarquistas foram presos e 4 desses 8 líderes acabou sendo enforcado. Então, no dia 1º de maio, é como se fosse um marco dessa luta dos trabalhadores, porque é a opressão, né, do Estado e da classe burguesa contra o trabalhador. No Brasil, o 1º de maio aconteceu uma greve, né, no 1º de maio de 1890, aconteceu várias manifestações operárias pelo país inteiro, e em 1925 essa data foi transformada no feriado que a gente aproveita até hoje. Deixa eu ver, eu acho que não vai dar tempo da gente falar, o outro é pequeno, mas fica mais difícil. Ó, o próximo a gente vai falar da paz armada. Aí a gente deixa para amanhã. Como falta agora, eu vou dar uma olhada nas mensagens. Deixa eu ver aqui, rapidinho. A raça humana é difícil mesmo, mas a gente também consegue avanço. A gente não pode ficar parado.
Por isso que eu falo, gente, vocês têm que estudar e entrar na universidade mesmo, porque isso abre a mente de vocês. Hoje em dia, né, tá difícil, você forma em engenheiro e tá trabalhando de Uber, mas a mente não volta mais ao tamanho que era antes. Então, a mente da gente realmente fica melhor. Só de estar ali, naquele ambiente, com várias pessoas pensando um monte de coisa diferente, é muito bom. Recomendo que, mesmo que vocês tirem uma nota ruim, tenta entrar em algum curso só por entrar, para dar uma olhada como é que é, aí vocês vão gostar. É importante estudar, para não cometer esses erros, né? Que a gente vê que a classe que a gente tá, que é os de baixo, como sempre, a gente está sempre em desvantagem, porque a gente é a maioria, mas não tem conhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo. Gente, eu acho que não vai dar tempo de eu ler tudo antes de acabar. Não, acho que vai. A Sufragista, eu já ouvi falar desse filme mesmo. É uma boa dica, gente. Se vocês quiserem assistir, assistam esse filme, As Sufragistas. É importante. É muito. Eu não cheguei a ver, mas já ouvi falar muito dele. Então é isso, gente. Acabei de ler aqui as mensagens. A gente continue na próxima aula. Espero que esteja funcionando aí o conteúdo. Tá meio ruim, eu tô só usando um livro, não tô conseguindo. Esse experimento doido vocês aí. Mas assim, testa em vocês. Se der certo, aí eu participo. Gente, eu já vou tirar aqui antes que desliga sozinho. Então, boa noite aí. Obrigado, gente, pela atenção. E até amanhã a gente volta aí no conteúdo. Boa noite. Tchau.